E aí, pessoal, bem-vindos a mais Esculpindo Vidas Podcast. E hoje eu tô com duas convidadas muito especiais, a Nádia e a Nicole. A Nádia, ela é uma estudante, tá fazendo business aqui nos Estados Unidos, aprendendo também fotografia. E eu também tô falando hoje com a Nicole, que é uma professora de inglês, que trabalha focada na comunidade brasileira, mas na verdade ela é americana e fala um português praticamente fluente. Sejam muito bem-vindas aqui no nosso podcast. Obrigada. Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer é pra você, Nicole. Você é americana, como que você aprendeu a falar português tão bem? O que aconteceu com você? Como que surgiu esse interesse no português? Primeiro eu amo a comunidade brasileira. Quando eu tive 17 anos, eu conheci uma família brasileira na minha escola, onde eu estava estudando, e eu fui na casa deles, porque eu estava amiga com a filha deles, e eles eram as pessoas mais maravilhosas que eu conheci na minha vida. Então eu falei, nossa, esse povo brasileiro é melhor que eu conheci na minha vida. E eu comecei a estar parte dessa comunidade. Então eu tive muito vontade de aprender português para ficar na comunidade. Closer, né? Para ficar pertinho dos brasileiros. Então eu namorei com o irmão dela. Então eu precisei falar com ele. Com o irmão dela? Não, tá. Irmão da minha amiga. Tá. Eu falei, ele não fala inglês, eu não falo português, como vamos comunicar? Só durou 3 meses, mas eu decidi nesse momento que eu queria aprender mais. E como vocês começaram a namorar se vocês não falavam a mesma língua? Ele me abraçou. Aí você já gostou da vibe, né? Uma prima, Alguma coisa dele que falou inglês, falou... Ele gosta de você gosta dele? Eu falei, ele é lindo, eu não sei nada mais que isso. Então, mas, não, é porque a família deles eram incríveis. Ele sempre me deu presente, comida, tão amigáveis. Eu nunca conheci uma família assim. Então, eu estudei sozinha com livros, eu escutei música em português, MPB. Porque é devagar. Isso é bom também para aprender inglês. Você pode escutar música que é devagar. Também eu comprei um sistema para aprender português. E a primeira coisa que eu fiz, como eu aprendi mais rápido, eu fui para falar com as pessoas na rua. Se eu escutei português, falei, você pode falar comigo? Eu quero praticar português. E eu aprendi. Os brasileiros deviam adorar, né? Tem a oportunidade de praticar o inglês também. Exato. E como um adulto, quando eu voltei aqui a Massachusetts, porque eu fui em outro lugar por muitos anos, eu saí com uma amiga minha, brasileira, e ela me introduziu a forró. Então eu aprendi português, como eu falo agora, dançando forró. Então você aprendeu a dançar e falar ao mesmo tempo. Aí, ó, legal essa, hein? Essa é novidade. E aí você decidiu que você ia virar professora de idiomas, professora de inglês, e consequentemente já estava vinculada ali com a comunidade brasileira, né? A tia dessa amiga, ela me perguntou, você é americana, você pode me ensinar inglês? Eu falei, nunca pensei em fazer isso, mas eu fui na casa dela com um livro, eu comprei um livro de inglês, eu ensinei ela. Ela me pagou $10 por hora. E nessa época era um incentivo, suficiente. Mas eu falei, nossa, eu quero fazer isso. E por causa dessa família, que eu sou professora de inglês, que eu sou tão conectada com a comunidade brasileira. Então, eu tenho muito carinho, eu sou muito agradecida por essa família Neri, que eu conhecia todos esses, não sei, 15 anos atrás. Uau, muito tempo. Uau, e você fala português muito bem, né? Ela fala um português incrível. E a amizade de vocês? Agora vamos introduzir aqui. Onde que começou a amizade de vocês? Como vocês se conheceram? Na academia, né? Na academia? Eu lembro, eu vi ela e falei, nossa, que mulher maravilhosa, linda. Eu falei, eu gosto da sua calça. Foi né? Por causa da minha calça, ela veio falar comigo. Mas depois a gente está Já em falando... português ou em inglês? Em inglês, eu acho. Em inglês, né? Inglês. Eu já falava Você inglês. nem sabia que ela era brasileira, então? Acho que ela sabia. Não sabia. Não sei, amiga. Eu acho que sim, por causa... Por causa do estereotipo, né? Não, mas eu lembro, a gente começamos, né? Começamos a falar sobre, não sei, relacionamentos, coisas assim. A gente estava chorando na academia, falando. A gente se conectou em alguns minutos. Em um segundo. E depois de lá, começou uma amizade mais importante na minha vida. Oh, que legal. E Nádia, para você uma pergunta, né?
Como eu já falei no começo, você veio como estudante pra cá. E quando vocês conheceram, você já falava inglês. Então, como a gente tá falando desse tema de aula de inglês, de aprender inglês, como que você aprendeu inglês? Você fez aula? Foi na raça? Bom, eu sempre tive uma loucura em aprender inglês. Né? Aquela coisa que eu queria... Mesmo no Brasil, eu já queria aprender inglês, então eu tinha como método. E a gente, em São Paulo, muitas vezes a gente vai competir por uma vaga de trabalho, a gente sabe que você precisa ter inglês, às vezes inglês fluente, alguma coisa que consiga as melhores posições, etc e tal. E na época, depois que eu me graduei da faculdade, eu não tinha o inglês, então era meta minha estudar fora, pelo menos 1 ano, para poder aprender o inglês. E aí vim para cá para aprender o inglês, mas acabei ficando, já são 8 anos. Eu fiz aula de inglês aqui, fiz alguns anos de... Eu fiz um pouco no Brasil, depois eu fiz quando eu cheguei aqui. Mas eu sabia, assim, que muitas pessoas, professores meus no Brasil falavam isso muito pra mim. Se você quer aprender inglês, lógico que é natural quando a gente mora fora, a gente vai querer procurar coisas com as quais a gente se familiarize, né? Comida, as amizades, relacionamentos. A gente quer pessoas com quem a gente se sinta em casa. Eles falaram, é normal que você vá procurar pela comunidade brasileira, mas sempre se exponha à comunidade local. Você está nos Estados Unidos, se expõe à comunidade americana, conheça os americanos, qual a cultura deles, as práticas. Você já fala o português muito bem, então coloque tudo, filme, show, série, qualquer coisa, coloque tudo em inglês. Tudo em inglês, 100%. E foi o que eu fiz, eu me forcei a ficar dentro desse ambiente, por mais que, lógico, eu ame o meu povo, eu amo estar com brasileiro. Mas eu me forço a estar sempre ali em contato também com o inglês. Fugir da zona de conforto, porque eu acho que se a gente veio pra cá, a gente quer expandir o nosso próprio mundo. Então é importante aprender inglês. Não, e é legal, porque a gente tava falando disso até agora há pouco mesmo, antes de começar a entrevista, que realmente o inglês ele abre muita oportunidade, né? Então, é fato, tem muito brasileiro que às vezes ainda não tem essa consciência do poder do inglês na vida da comunidade, na vida da pessoa, as portas que abrem. O que vocês poderiam falar sobre essa questão, assim, como o inglês é importante pro brasileiro, pro imigrante que tá aqui nos Estados Unidos? Sempre escuto pessoas me falando, eu preciso de inglês agora. Mas tem muitas pessoas que não estão aprendendo. Porque acho que estamos muito concentrados, às vezes, no resultado e não é no processo. Porque o processo às vezes é devagar, mas com 1 ano do foco, você pode aprender muito. E se você tem inglês em 1 ano, você tem pro resto da vida. Mas muitas pessoas demoram para aprender. E isso fecha muitas oportunidades que eles podem ter nesse tempo. Uhum. E, por exemplo, a gente estava falando sobre oportunidades muito no área de trabalho. Porque tem pessoas que eles aprendem um pouco para ir no restaurante ou navegar um pouco na comunidade, mas se você não fala inglês, isso fecha muitas oportunidades de crescer no trabalho. Você pode viver aqui, que tem comunidade brasileira muito grande aqui, pode viver sem inglês aqui. É verdade. Mas você nunca pode expand. Como que fala isso? Crescer, expandir. Não pode expandir sem inglês. Porque, vai ter oportunidades como ser gerente de área em construção. E eles precisam de pessoas para falar com clientes, para falar com outro chefe. E se não fala inglês, não pode ter essa posição. Talvez você sabe tudo na área de construção. Mas sem inglês, você só pode... Exato. Muitas vezes, o que ela está dizendo também é o seguinte, pessoal. Existe isso, é real. Existe você chegar numa companhia hoje, por exemplo, e você tem um carpinteiro lá que o cara tem 10 anos de experiência, o cara sabe fazer tudo. Tipo, é o cara. Mas o cara não fala inglês. E muitas vezes ele tá ali recebendo ordem de um menino que muitas vezes não sabe fazer nem metade do que ele faz, mas ele tá num cargo acima por causa do idioma. Então muitas pessoas vêm pra cá e focam muito, eu quero saber fazer isso, eu quero saber fazer aquilo. E muitas vezes não entende a importância do inglês na oportunidade de trabalho, né? Fora que também, você falando inglês, você vai poder procurar empregos em outros lugares, você vai poder procurar emprego em companhia americana, vai abrir as portas pra você. Então é muito importante entender o valor do inglês. Eu sempre comento que eu tenho um amigo meu que ele morou aqui, acho que 7 ou 8 anos,
E ele veio pra cá acho que com 3 ou 4 anos de idade, eu não sei. Ele ficou aqui até os 15, eu não sei quanto tempo foi que ele ficou aqui. Mas ele foi pro Brasil. Chegando no Brasil, ele se tornou professor, foi trabalhar na Wizard, em outras escolas lá no Brasil. E hoje ele é muito bem sucedido, tem a sua própria empresa, tem alunos lá no Brasil inteiro, até no exterior. E quando você pergunta pra ele assim, cara, de ter morado fora, o que mais valeu a pena pra você? Ele fala que a maior riqueza que ele trouxe dos Estados Unidos pro Brasil foi a língua. Não foi o dólar, não foi nada que pode acabar. Né? Porque o dólar vai acabar, o cara junta 100 mil dólares, um dia acaba esse dinheiro. Agora, a língua, o idioma, a possibilidade que isso vai te trazer, isso nunca vai, ninguém vai tirar de você jamais, né? Isso é muito legal. Ok, Nádia, vamos falar um pouquinho sobre você. Você tá aqui como estudante de quê, exatamente? Eu tô fazendo um curso de business. Eu fui para a faculdade de administração de empresas no Brasil e faço o curso de business aqui. Que legal. E como que foi esse seu processo? Assim, eu tô falando isso porque talvez alguém tá assistindo o podcast agora e a pessoa pode estar pensando, nossa, que legal, eu queria tanto ir para os Estados Unidos, como será que faz? Eu sei que demoraria muito, talvez, para você fazer todo o tutorial, Step né? by step. Mas dá um resumo, assim, como foi o processo, como que funcionou para você? Bom, inicialmente, eu ainda não tinha certeza que eu queria ficar nos Estados Unidos. Eu cheguei pro Canadá por um mês. Adorei. Os canadenses são muito gente, eles são doces. Então, se alguém quer ir pro Canadá estudar, também super recomendo. O meu intuito era voltar pro Canadá. Acabei vindo para os Estados Unidos, porque na época tinha um conhecido que morava em Brighton, perto de Boston. Mas, enfim, eu vim como turista. Mas só que quando a gente vem como turista, a gente pode pedir a mudança do status para estudante. Se a gente decidir ficar e estudar. A gente tem que procurar uma escola, aplicar para a escola e pedir a mudança do status de estudante para a própria imigração, né? Existem algumas coisas que eles exigem, comprovação de que você vai ter condições de pagar o curso por um ano, essas coisas, que você precisa apresentar para imigração, é toda essa parte burocrática, né, da papelada. Mas aí eu fiz o curso de inglês inicialmente, e aí eu tive muitos dos professores, eles me encorajavam, falavam, poxa, Nádia, você tem inglês tão bom, por que você não faz um curso de business? Naquela época, eu não me sentia ainda muito confiante no meu inglês. Na verdade, assim, isso que é engraçado e que eu acredito que para todos nós, né? O importante, mesmo que a gente fale errado, é a gente falar. Porque durante o tempo que a gente fala, a gente vai aprender a falar certo. Em algum momento, é igual uma criança, gente, de 2 anos, 3 anos, quando ela está aprendendo a falar, ela fala tudo errado. Mas ela continua falando, ela não para de falar, ela não se bloqueia. Enfim, aí os professores me encorajavam, acabei mudando o meu curso. Hoje eu faço business, já tenho, nem sei quantos anos já mais. Já perdi as contas. Tenho 4 anos. Então, eu tô quase terminando. E eu tô super feliz. E quais são seus planos para o futuro? Bom, eu vim pra cá com o intuito de voltar pro Brasil. Hoje eu não tenho mais essa vontade. Eu tenho vontade de ficar aqui nos Estados Unidos. Enquanto eu puder, enquanto eu for jovem, né? Tiver saúde, poder trabalhar. E eu tenho vontade de entrar mais nessa área mesmo de fotografia, que é o que eu tô aprendendo agora. Que eu amo. Muito legal. E quais foram as maiores dificuldades que você teve nesse processo todo de vir pra cá, mudar, aprender o idioma, estudar? Bom, eu acho que tem muitas dificuldades, é engraçado isso, né? Mas eu acho que no começo a adaptação é muito difícil. Porque tem o choque cultural, né? A gente vem de uma cultura e o brasileiro, ele é muito warm, igual ela estava descrevendo a família, recebendo ela. Americanos são mais frios, mais reservados. O americano, ele é mais individualista. Não é que ele não é gentil, ele é gentil. Mas é porque ele é mais reservado, ele é mais na dele, ele tem uma cultura mais individualista, enquanto a nossa é mais aberta, grupo, né? É verdade. Então, é engraçado, porque um homem que estava trabalhando com a gente, ele falou, você é mais americana, você é mais frio, mais concentrado no negócio, like, getting down to business. Oh, yeah. E Nádia é mais social, mais warm, mais... mas assim, normal, É a personalidade, mas também a cultura. Cultura acho que é muito importante no desenvolvimento de caráter, do comportamento da pessoa. Mas, então, isso foi, sim, uma dificuldade, mas eu acho que, ao mesmo tempo, é uma oportunidade. É legal isso que a gente tá falando, sabe? Realmente, eu sempre tive experiências com os americanos deles serem mais frios. Aconteceu uma coisa doida comigo, né? Eu tive 2 meses agora no Minnesota e o pessoal lá é legal, cara.
Eu já ouvi isso também. Eles falam que aqui em Massachusetts é que eles são frios. Eles mas são aqui em muito legais no Minnesota. Então, não é só como americanos, o Nordeste é assim, É, somos o Nordeste, assim. né? Então, mas isso é muito legal, porque assim, ó, uma coisa importante que eu sempre pensei. Eu falava assim, meu, pessoal da nossa região aqui, é por causa do frio, da neve, a galera fica muito em casa, né? Isso transforma a pessoa numa pessoa mais quieta, mais retida dentro de casa. Mas eu fui pro Minnesota, lá era muito mais frio que aqui. A neve lá é absurdamente maior do que aqui, a quantidade de neve que tem. E pensa nos americanos legais. O povo legal. Yeah. Como alguém Eles pode são ser tão mais- legal com tanta neve? Não é? Eu me- Como é? Nem eu consigo. Eu me senti no Brasil, honestamente. Eu não acreditei. A gente saía na rua, acho que não tinha um lugar que a gente não entrava e não fazia amizade. Amizade de pegar contato, de fazer amizade mesmo. Vou pra Minnesota, amiga. É sério, gente, o pessoal de lá é muito bacana. Que A gente legal. andava na rua, o pessoal parava, falava com a gente, conversava. Você entra num comércio, não é aquela coisa, te atendeu, vai embora. Não, o cara ia lá e sentava, não, porque aí, onde vocês são, o que vocês estão fazendo? Cara, foi estranho. Eu ia falar, foi legal, mas foi estranho, porque eu não esperava. Não sei, o Minnesota tem algum segredo. O Midwest é conhecido de ser pessoas muito amigáveis, de verdade. Porque temos uma ideia, que aqui no Nordeste somos frios, mas depois de tempo somos melhor, somos amigáveis, mas com tempo. É no verdade. sul dos Estados Unidos, eles são conhecidos de ser amigáveis, mas de verdade eles não são. Eles falam atrás de sua really? costa, porque eu morei no sul. Eu morei no sul e eu vi isso, que lá fora eles são, oh, tudo bem, como você está? Aqui é comida. Mas atrás de sua costa eles falam. Aqui somos frios, mas somos diretos. Honestos. Então, pra mim, isso é melhor que as pessoas do sul. Mas não é tudo, né? É só um stereotype, que não é... Mas do Midwest são conhecidos de ser, de verdade, amigáveis. Que legal, né? Muito doido isso, né? Não, mas todo mundo fala do calor brasileiro mesmo. Achei muito legal essa sua história, assim, de ter se aproximado por causa dos brasileiros. Isso é muito legal. Acho que os brasileiros que vão assistir esse podcast vão gostar muito de saber disso. Você já foi pro Brasil? Eu fui por primeira vez em fevereiro para visitar o carnaval. E aí, antes foi? Era muito legal. Eu fui no Rio, Brasília, Não foi em São Paulo, Goiânia, não, né? São Paulo. Ah. Mas Passou o em que São Paulo, aconteceu, né? porque Foi eu tenho rápido. a família do meu filho, eles moram perto de São Paulo. Eu tive plano de ir lá 2 dias, mas estava chovendo e nosso voo era parado e a gente tive que tomar um bus até São Paulo. Eu estava lá 2 horas só para dormir, eu visitei a família por 2 horas e eu voltei para Brasília. Então Não foi eu não rápido. passei tempo lá, só fui. E quais foram as suas impressões do Brasil, assim? Você chegou lá, o que você adorei. sentiu? Eu não posso esperar voltar lá. Rio é muito bonito. O povo lá é incrível. Eu não tive o choque, porque eu já morava em Colômbia. E também, como eu estou sempre com brasileiros aqui, Conhece era bastante, como... Eu era em minha cidade de Framingham, que tem muitos brasileiros, mas só com um lugar mais bonito no Brasil. Então, eu acho que eu vou cada ano com meu filho. Ele fala português, ele entende tudo. Eu quero que ele conhece a cultura dele, porque é parte dele. Ele é brasileiro, então precisa saber. Conhecer, legal, muito bacana, muito bacana. Tá bom, vamos para uma etapa agora interessante, que eu queria que você desse algumas dicas para os brasileiros que estão aprendendo inglês. Dicas para aprender mais rápido, dicas para melhorar. Então, a primeira coisa que eu vejo muito com os brasileiros que eles falam have em lugar de there is. So, quando algo existe, você fala tem um copo da mesa. E muitos brasileiros falam have one cup on the table. E nunca começamos uma frase com have. Errado. Precisa falar there is quando é singular. So, there is a cup on the table. Quando é plural, você fala there are cups on the table. Então, nunca comece uma frase com have. Isso é a minha primeira dica, porque todos os brasileiros falam isso no começo de aprender inglês. O outro é a pronúncia de palavras que terminam com L. So, like, eu vou te ligar. I will call you.
Em português, a gente termina palavras com L com cow, né? Mas cow, em inglês, é vaca. Então, não fala vaca, é cow. Precisa colocar a língua em cima da boca ao final da palavra. Se não está tocando em cima da boca ao final da palavra, você está pronunciando errado. A pessoa vai estar te dizendo, eu vou te vaca? Não fala vou te vaca, I will call you, or I'll call you. Call, wall, ball. Se você está falando ball, call, não, é errado. Então, call, ball, wall. It's tricky. É difícil. É fácil, não. E especialmente como som the. Não, esse aí é pior que all. Você acha? É o pior. É porque notemos, a boca tem muitos músculos, assim, que se nós estamos acostumados de formar alguns sons, precisa praticar e com o tempo vai estar mais natural, porque não é natural colocar a língua em cima dos lábios para vocês. Então, se você falar the, a língua precisa estar um pouco fora da boca, entre os dentes. Então, the. Não, tem uma questão fisiológica aí. Não, mas é sério, né? Tem uma questão aí da onde a língua vai e tal. Não é só aprender a falar, entendeu, pessoal? Tem um movimento. Tem algumas palavras que tem que pôr a mão na cabeça. Mas é igual som nasal pra eles. Eles não têm som nasal. Isso pra eles é muito difícil. Eu vou te contar uma história. Porque é o som que sai pelo nariz. Eu tive 17 anos e eu estava aprendendo português. E eu estava tão feliz e orgulhosa porque eu aprendi como falar eu gosto. Eu gosto de qualquer coisa. E eu estava com todos os brasileiros, todos os homens, os primos e irmãos da minha amiga na mesa. E dentro da mesa tinha um prato de pão. Eu falei, ok, gente, pronto, eu vou te falar alguma coisa. Eu gosto de pau. Não. Porque eu não podia falar. Porque ela não sabe o pão. Ela não... E todo mundo rindo. E eu falei, que eu fiz? Eu falei, eles falam de novo, fala de novo. Eu falei, gosto de pau. Nossa, cara. Não te filmaram, né? Mas isso é o problema de pronúncia que é importante saber. Porque eu aprendi que significou depois. E agora eu nunca falei essa palavra errada de novo. Então gosto de pão, mas para americanos é muito difícil, porque a gente não usa muito essa sons nasais. É verdade, né? Parando pra pensar, a gente só fala, a gente não para pra pensar na parte orgânica mas que legal, cara. E que dica você tem pra fazer esse outro som que você falou? O vocês têm, né? A vaca. Mas tem, o R, que é difícil. R com L. So, girl, world, pearl. E isso é complicado, porque a língua vai atrás da boca e precisa vir na frente. E a gente não tem isso no português. Uma de língua, né? Então, por exemplo, mundo é world. Com R, a língua está muito atrás. Mas com o L, precisa colocar a língua em cima da boca de novo. So, world. So, a língua atrás, de frente. E é complicado. Mas com meus alunos, eu mostro a imagem da boca, dentro da boca, para eles saberem onde colocar a língua. Então, o cara já sai dentista também. Boa ideia. Mas ele já aprende inglês, já sai dentista, né? Já sai profissional. Mas é aula completa, porque você tá... Não só ensinando a palavra, mas a pronúncia. Lógico, não, isso é muito legal. Isso que eu acho que é importante também, porque existem algumas diferenças na pronúncia das consonantes, das vogais. E que é bom a gente ter um professor sempre ali dando um toque. Não, e poucos professores vão para esse aspecto, né? Eu já vi professor que, em vez de ensinar esse tipo de coisa, eles ensinam muitas vezes a distorção da palavra. Não sei se vocês já viram isso. Não sei se, é uma tática que eles usam. Tipo, eles vão escrever... Eu não vou saber exemplificar aqui agora. Mas vamos supor que eles vão escrever a palavra errado em português, em inglês portuguesado, tudo errado, para que o brasileiro leia e ele consiga falar baseado numa escrita errada. Só que isso é horrível, porque o cara ele vai aprender, talvez ele vai falar certo, mas acaba com a gramática, né? Porque
talvez ele vai ficar com aquela palavra errada na cabeça no dia que ele tem que escrever. Dificilmente ele vai escrever certo, porque ele tá acostumado a ver aquela palavra escrita errado, só para ele poder pronunciar certo. Eu sei o que você tá falando. Você sabe o que eu tô querendo dizer, né? Então é uma tática, talvez funcione para algumas pessoas, mas é algo que eu nunca usei esse tipo de metodologia para aprender, porque eu falei, cara, depois eu vou me acostumar com as palavras erradas e depois... A hora que você tiver que escrever, uma hora tem que escrever, a vida não é só falar, né? Uma hora tem que mandar um texto ali, e aí você vai fazer o quê, né? Então isso é muito legal. Bom, ok, vamos falar um pouquinho então sobre o seu trabalho, para quem estiver assistindo o podcast, quer aprender, quer fazer aula com você, quer aprender inglês aí. Então fala um pouquinho aí do seu trabalho, como funciona, que serviço você oferece. Então, eu tenho 15 anos de trabalhar com adultos em inglês. Também trabalho com crianças, mas meu negócio, minha meta para vocês é que você chega sem inglês ou com um pouco de inglês e eu quero guiar vocês para chegar no nível intermediário em inglês, porque lá você vai sentir mais confiança em falar e ser parte da comunidade aqui. E mais independente. E também você vai ter muitas oportunidades, abre para vocês. Porque se você fala nesse nível intermediário, você pode ter um trabalho de chefe, porque você vai falar com clientes e vai entender como tudo funciona em inglês. Então, eu tenho aula terça-feira, 7h30 até 8h30 da noite, online. É só aula de conversação. E cada semana a gente aprende um tópico diferente. A gente faz saúde, sobre imigração, alimentação, de tudo que você pode imaginar. Cada semana é um tópico diferente. Eu passo materiais para vocês estudar durante a semana online. E cada semana, terça-feira, a gente temos a reunião e a gente revisa os materiais, a gente bate papo, a gente fala sobre esse tópico e eu respondo a qualquer dúvida que você tem de inglês. E temos um grupo de WhatsApp. Às vezes a gente manda mensagem de voz, porque vocês gostam muito do WhatsApp e mandar mensagem de voz. Mas é muito bom para praticar inglês. É bom que você pode pôr play de novo, ouvir de novo, né? Legal. Então eu tenho aulas particulares também e tudo é online. Porque eu tenho estudantes que moram em várias partes dos Estados Unidos. Então algum dia eu gostaria de ter aulas presenciais. Eu tive no passado, mas agora é só online. Mas é tranquilo. Você não precisa falar bem inglês, porque é um processo. Se você é iniciante ou intermediário, você pode estar em parte da aula de conversação. No futuro, No futuro eu vou ter aula de inglês para construção e aula de inglês para housekeeping, para ajudar vocês na área de trabalho, para vocês crescerem no trabalho. Porque eu quero que você tenha muito sucesso nesse país, que você faz seus sonhos. É sono ou sonhos? Sonhos. Sono é dormir. A mesma vez eu tive problema com essa palavra, sonho. Eu quero que vocês realizem seus sonhos aqui nesse país. Isso é meu coração e eu estou concentrando toda a minha energia em servir vocês nesse jeito. Então, se vocês têm interesse em fazer aula comigo, só me manda mensagem no Instagram e eu passo toda a informação para vocês. Vou deixar o contato dela aqui na descrição. Quem quiser fazer aula com ela é só clicar e entrar em contato, já conversa aí, já combina tudo. E vai ser muito bom pra vocês, com certeza. Beleza, pessoal? Esse foi o Esculpindo Vidas Podcast. Deixa o seu like, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo podcast. Valeu, pessoal!